Olá, boa tarde. A medida provisória 784, que regulamenta os acordos de leniência entre o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários com instituições financeiras que praticaram crimes. A comissão mista que analisa a MP deve votar hoje o relatório da senadora Lídice da Mata. Esta é um MP de caráter moralizador. Ela estabelece um marco regulatório para o processo administrativo sancionador do mercado financeiro. Então, nesse sentido, ela pode ser considerada um avanço, porque ela determina as regras sobre as quais o mercado vai estar funcionando. Determina o que é a infração, determina os tipos de punição, né? E estabelece coisas novas, como um acordo de leniência administrativo, o termo de compromisso. Então, nesse sentido, ela gerará mais segurança para a atuação no mercado financeiro e permitirá, portanto, que tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários possa atuar de maneira mais transparente e com uma maior eficácia na sua posição de reguladora e de fiscalizadora do mercado. A Justiça Federal, no Distrito Federal, suspendeu qualquer decreto que busque extinguir a Reserva Nacional do Cobre e Associados, conhecida como RENCA. Na decisão, o juiz Rolando Espanholo, da 21ª Vara Federal, conclui que o governo não pode extinguir a reserva por meio de decreto e que o assunto precisaria passar por deliberação do Congresso Nacional. Na última semana, o governo federal anunciou a extinção da reserva, que está localizada entre os estados do Amapá e do Pará e tem mais de 4 milhões de hectares. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça realizaram nesta quarta-feira a sabatina de 2 dos 7 indicados pelas lideranças partidárias para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, na vaga que cabe ao Senado Federal. O Conselho do Ministério Público é responsável pela fiscalização financeira, orçamentária e administrativa do MP. Avalia também a atuação de promotores e procuradores. O primeiro sabatinado foi o servidor de carreira do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Doutorando em Direito, atualmente é o secretário-geral da mesa, mais alto cargo da área legislativa da Casa. Já atuou como professor e tem vários artigos publicados. Durante a sabatina, Bandeira lembrou a necessidade de fortalecer os ministérios públicos estaduais e de acabar com a politização do órgão. Será que a utilização de escutas ilegais deveria ser a panaceia dos problemas do país? Quando muitas vezes só ofendem a intimidade dos interlocutores, seria uma prova adicional? Não seria cabível uma reflexão a respeito disso? Professor de Direito com várias teses e artigos na área, Éric Vidigal é doutor em Direito das Relações Sociais e é também servidor de carreira do Ministério Público. Defendeu a revisão da composição dos indicados ao Conselho para que mais instituições, como a Polícia Federal, por exemplo, tenham representantes no órgão, além de um maior controle dos atos dos membros do MP. Prisões preventivas para forçar delações premiadas, defesa da execução provisória da pena, o que é uma ofensa ao texto constitucional. É necessário debater mais aprofundadamente a questão do abuso de autoridade que vem sendo praticado, entrevistas e manifestações fora dos autos, com clamor popular, inclusive ofendendo representantes do Poder Judiciário, magistrados da Suprema Corte, membros do Parlamento Brasileiro. As indicações aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça serão encaminhadas ao plenário do Senado, onde os senadores vão escolher qual nome irá ocupar a vaga do Conselho Nacional do Ministério Público. A Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor aprovou o projeto que altera as embalagens dos alimentos. Os senadores aprovaram também proposta que busca aumentar a segurança nas piscinas. O perigo mora no fundo das piscinas. Ralos que sugam cabelos de crianças e mulheres, principalmente, provocando muitas mortes. O projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor
determina a instalação nas piscinas de dispositivo que impeça a sucção de partes do corpo. Além disso, é obrigatório instalar equipamento manual de segurança em local visível. É obrigatória a instalação de dispositivo manual que permita a interrupção de emergência dos sistemas automáticos utilizados para a recirculação da água em piscinas ou similares. Porque o que acontece? Como não se consegue retirar a criança, é muito adequado que se tenha um dispositivo em local visível, mesmo nas nossas residências, que ao invés de nós tentarmos salvar a criança ou salvar a pessoa que está sob o efeito da sucção, que nós possamos ir lá e desligar a piscina e automaticamente a sucção seria eliminada. A proposta segue em regime de urgência para o plenário. Se virar lei, estabelecimentos e residências terão 30 dias para cumprir as determinações. A regulamentação das normas de segurança das piscinas será feita por estados e municípios. Outro projeto aprovado pela comissão, de autoria do senador Cristóvão Buarque, obriga os fabricantes de alimentos a usar cores nas embalagens de acordo com a composição nutricional. O objetivo é educar o consumidor para uma vida saudável. O texto original previa o uso de 3 cores, verde, amarelo e vermelho. O relator do projeto fez uma emenda. Há aspectos culturais que precisam ser considerados. Portanto, para a adoção das cores nos rótulos dos alimentos comercializados em nosso país, é mister realizar pesquisas com vistas à definição das cores mais apropriadas para aplicação no território nacional. O projeto que obriga o uso de cores nas embalagens de alimentos vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Foi instalada na manhã desta quarta-feira a subcomissão temporária que vai debater os problemas relacionados às doenças raras. O presidente eleito é o senador Valdemir Moca, o vice, o senador Dalírio Beber. Um dos desafios da subcomissão será o de encontrar soluções para a falta de medicamentos disponíveis. São 13 milhões de brasileiros que têm algum tipo de doença. Muitas vezes o remédio já foi importado, a Anvisa já autorizou a sua comercialização, o Ministério da Saúde já colocou à disposição no SUS, mas às vezes o paciente vai lá e não tem o remédio. Então essa talvez seja a principal função dessa subcomissão. Corrigindo, o nome do senador é Dalírio Beber. E ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.